Fala aí pessoal, Sérgio Santana aqui falando, já se passou das 4h10 da manhã, exatamente isso, eu não dormi, tô com a cabeça a mil pensando em várias coisas e quando eu tô pensando muito, cara, eu não consigo dormir. E aí eu quero desabafar, tô aqui com roupa de dormir, cabelo bagunçado, mas eu levantei para poder passar para vocês algumas coisas que eu acredito que vai ser muito bom. Vai estar falando sobre do empreendedorismo, sobre fé, sobre o que você pode fazer na sua vida, né, a respeito das suas decisões, né, daquilo que você pensa, daquilo que você sente, daquilo que você age, como que você tem tido resultado, né, a respeito de tudo isso. Então eu quero fazer um vídeo aqui que eu acredito que vai ser um dos mais longos que eu tenho, se não o mais longo, né? Eu costumo fazer vídeos curtos, né, de tatuagem e tal, mas esse daí vai ser para você refletir, né? Então eu quero começar falando sobre uma filosofia de sucesso, né, de Napoleão Hill, que diz assim: se você pensa que é um derrotado, você será derrotado. Se não pensar, eu quero a qualquer custo, não conseguirá nada. Mesmo que você queira vencer, mas pensa que não vai conseguir, a vitória não sorrirá para você. Se você fizer as coisas pela metade, você será um fracassado. Nós descobrimos nesse mundo que o sucesso, ele começa pela intenção da gente e tudo se determina pelo nosso espírito. Se você pensa que é um malogrado, você se torna como tal. Se almeja atingir uma posição mais elevada, deve, antes de obter a vitória, dotar-se da convicção de que conseguirá infalivelmente. A luta pela vida nem sempre é vantajosa aos fortes nem aos espertos, mas cedo ou mais tarde quem cativa a vitória é aquele que crê plenamente: eu conseguirei. Napoleão Hill foi um cara que pesquisou sobre o sucesso. Então ele entrevistou várias pessoas da atualidade, da época que tinha sucesso. Um dos entrevistados foi Henry Ford, o que criou aí a empresa automobilística Ford. Então ele pôde ver que todas essas pessoas bem-sucedidas, elas tinham um pensamento comum, e por isso que ele fez essa filosofia de sucesso, baseado nesses pensamentos. E aí a gente pode tirar disso que as pessoas que não têm um resultado satisfatório, não têm aquele sucesso que ele deseja, se ele pensar como essas pessoas que têm sucesso, ele vai começar a sentir, a agir e ter um resultado como eles têm. Então isso é importante a gente começar a compreender que esse é o PSAR, né? O pensamento gera um sentimento, esse sentimento gera uma ação e essa ação gera um resultado. Se o teu resultado não está bom, é porque o seu pensamento está errado. Então você tem que ajustar esse pensamento, sentir coisas boas, e o nosso termômetro é o que nós sentimos, porque temos centenas de milhares de pensamentos que não conseguimos interpretar, identificar, e o que a gente sabe que está sendo bom ou ruim é através do sentimento. Então se você está sentindo que aquilo não está bom, pode ter certeza que o teu resultado lá na frente vai ser ruim, porque você vai agir de acordo com esse seu sentimento. Então é muito importante a gente saber para onde a gente quer ir. No nosso trabalho a gente precisa ter fé, a gente precisa acreditar, a gente, como Napoleão Hill veio falando nessa filosofia o tempo todo sobre fé. E se você pensa que pode ou se pensa que não pode, de qualquer forma você tem razão, você vai ter aquilo de acordo com o que você está pensando. Se você pensa que pode ou que não pode, é contigo mesmo, vai dar certo. É isso que você está pensando, é o que vai acontecer. Então, sobre fé, a gente pode ver que nosso trabalho, na vida sentimental, em qualquer situação, a gente precisa semear. Então imagina como sementes, né, que realmente você vai lá colocar na terra. Isso é um ato de fé, porque se você está semeando, é porque você acredita que vai ter um resultado, que vai gerar coisas boas lá na frente. Mas a gente precisa identificar que semente a gente está ali colocando na terra, né? Será que a gente deseja ter laranja, né, e vai lá colocar um caroço de limão, qualquer coisa de outra que não seja laranja? Não, a gente tem que colocar ali o que a gente quer receber. Então você tem que escolher muito bem o que você quer fazer lá no futuro, porque a gente vê muitas pessoas fazendo faculdade, se formando e nem sequer
exercendo a função. E aí vai lá e faz outra faculdade, ou arruma outro trabalho, e porque ela semeou errado, semeou naquilo que ela não pensou, não queria. Porque não tem como ser outra coisa daquilo que a gente está semeando. Então você tem que buscar com fé, com atitude. Só que quando você está ali semeando, você está plantando ali, cara, existe um tempo. Não é da noite para o dia que você vai ter aquele resultado. Você vai precisar de também trabalhar, porque a Bíblia fala que a fé sem obras, ela é morta. Você precisa de obras, você precisa de atitude, de ação. Não adianta você acreditar que alguma coisa vai acontecer e você ficar sentado esperando. Eu vou ser o funcionário do mês. E você não faz nada para isso. Se você acredita nisso, você tem que se empenhar. E você tem que se dedicar. E existe aquele tempo da semeadura, né? Que está ali, está plantando, só que você tem que regar, cara. Você tem que regar o tempo todo. São todos os dias que você precisa regar e a medida certa. Senão você pode ir ali, a planta já está começando a crescer, afogar, estragar, matar, ou botar água de menos, morrer seca. Então você tem que saber o tempo de cada um, conhecer aquilo que você está semeando. Será que é isso mesmo que tu quer? O trabalho vale a pena? O resultado que você vai ter lá na frente vai ser satisfatório? Você trabalha por quê? Por que você quer a laranja? Cara, eu amo a laranja. Eu quero... Imagino cortando a laranja, sinto o gosto da laranja, mas ela ainda não cresceu. Então vai ter nesses momentos, as pessoas vão estar rindo da sua cara, as pessoas vão estar desconfiando de você, alguns vão dar um tapa no ombro, alguns vão te incentivar às vezes no teu trabalho ali, porque acho que você não vai dar em nada. Então vai lá, parabéns, muito bom o teu trabalho, quando ainda é muito ruim. E quando começa a ficar bom no seu trabalho, às vezes as pessoas nem curtem mais o teu trabalho. Muito pelo contrário, ela viu algo está fazendo que melhorou muito, ela não curte mais. Então é muito importante você saber que esse é o processo. E aí a planta começa a crescer, depois ela fica grande e mesmo assim ainda tem que dar um fruto. E outra coisa muito importante que a Bíblia fala, que é impossível uma árvore boa dar frutos ruins, e uma árvore ruim também não pode dar bons frutos. E se conhece a árvore pelos seus frutos. Então você tem que ver o que está acontecendo, quais são as coisas que você está investindo, qual é o fruto que está gerando naquele momento, é isso mesmo que você quer. Então, dê o máximo de si, cara, no seu trabalho, tenha fé, tenha crença de que tudo vai conseguir. No meu caso, eu estive... nunca contei a minha história aqui publicamente, mas eu já pinto desde os 16 anos e fui construindo a minha empresa por muito tempo, durante 18 anos construindo, até eu chegar a ter um nível muito satisfatório, uma renda que chegasse a aproximadamente 30.000. Então isso era suficiente para eu poder viver tranquilo. Também isso era o bruto que eu tinha, mas tinha um potencial de crescimento ainda. Eu tinha funcionários, tinha despesas e tal. E depois eu quis ir para uma outra empresa, um outro negócio de outro segmento, que eu não era o dono, mas acreditava que ali eu fosse ter muito mais dinheiro, mais qualidade de vida, tudo mais. E acontece que deu certo por algum tempo, e depois eu já tinha vendido a minha empresa, tomei uma volta da minha empresa, a pessoa não me pagou, foi na confiança, da forma que eu comprei muita coisa na confiança, paguei, honrei. Eu pensei que eu fosse honrado, então eu sempre tive isso e me dei mal. Mas eu já estava no outro segmento, que em 3 anos e meio o negócio começou a cair, e eu fui ainda tentando, entrou pandemia, e aí eu mudei de bairro e tudo, perdi meus carros, perdi tudo, e fiquei sem absolutamente nada, a ponto de ter dificuldades até para comer. Então nesse momento, eu me vi completamente sem nada, mas aí a gente pensa, a gente vai ter um fortalecimento, um abraço, um conselho ali das pessoas próximas, da família e tal, e eu não tive nada disso. Eu fiquei, além de perder tudo, eu perdi as pessoas que eu acreditava que seria minha base, meu sustento.
e que eu pudesse ter ali um suporte, e não tive. E foi um momento que eu passei ali de muita dor, muito sofrimento, perdi a cabeça em alguns momentos, tive muitos erros, até mesmo dentro de casa, errei muito com a minha esposa, cheguei a separar por algum tempo. Então, muita coisa aconteceu na minha vida, onde eu pensei que ia acabar, não tinha mais o que fazer. Mas eu continuei, cara. Eu continuei acreditando, continuei fazendo o que eu precisava fazer. Então, eu comecei investindo em coisas relacionadas à internet, porque no meio de uma pandemia você perdeu tudo, não tem nada. Eu falei, cara, eu tenho que aprender alguma coisa. Fiz pinturas que eu fazia, filmava, aprendi a postar, vender cursos, tem curso na internet de trabalhos magníficos que me geraram algum dinheiro, investi em cartão digital, edição de vídeo e tal, e as coisas foram encaminhando até que eu decidi naquele momento fazer tatuagem, cara. Tatuagem é algo que eu tinha um preconceito. Por muitos e muitos anos eu tinha um preconceito, eu acreditava que tatuagem era pecado. E aí eu ficava só na pintura, até que eu estudei muito, pensei, perguntei a outras pessoas, além de investigar na Bíblia, ver outras opiniões e tudo, eu vi que não tinha nada que acusasse e a minha mente ficou tranquila. E aí sim eu decidi entrar na tatuagem. O ponto que eu quero fazer aqui para vocês é que na hora da decisão que você traça o seu destino. E quando eu decidi, eu já sabia aonde eu chegaria. E não importa onde você está, o que importa é onde você quer chegar e o que você faz nesse caminho, o que você faz nesse percurso. Eu não tenho nada, não tenho dinheiro, mas aonde eu quero chegar o que eu vou fazer para chegar lá. Isso que faz toda a diferença. Todo mundo pode chegar onde quiser, desde que acredite para semear e desde que tenha atitude para poder regar. E aí o resultado de frutificar, aí é com Deus. É Ele que faz você frutificar. É Ele que faz você ter resultados. Por mais que você tenha errado no caminho, por mais que você tenha feito besteira, por mais que você tenha sido uma pessoa ruim, uma pessoa amarga, uma pessoa da pior espécie, é possível que você mude a semente e agora semeie coisas boas, aquilo que você quer. Que você se arrependa dos seus pecados, que você se arrependa de uma decisão ruim que você teve com alguma pessoa e venha retratar isso. É muito importante. E aí você vai tendo resultados diferentes. Se você pensa que pode ou pensa que não pode, de qualquer forma, você tem razão. Então pense em construir a sua vida. Pense ali em fazer o melhor no seu trabalho. E aí eu comecei a investindo pouco a pouquinho. Eu fazia pinturas fora, pintava pinturas artísticas, pintei escola, pintei casa dos outros, pintei até pintura de residência. Arrumei meu primeiro emprego depois dos 40, um emprego temporário, fiquei ali por 4 meses. E tudo que eu ganhei foi para investir na tatuagem, porque eu já tinha decidido o que eu queria. Eu decidi a tatuagem. Então, desde que eu me decidi, eu fui trabalhando de tudo quanto é jeito. Mesmo que não fosse suficiente, mesmo que eu tinha que, eu estou comendo muito pouco, eu estou fazendo isso, eu tenho que gerar renda. Então, tem que investir naquilo que é prioridade, é o meu trabalho. E eu fui investindo em curso, eu fui para São Paulo, eu consegui fazer, eu paguei um curso lá só de curso, hospedagem e tudo, foi uns 5 mil reais. Para quem não tem nada, é muito dinheiro, mas eu precisava daquele conhecimento. E depois eu fiz cursos aqui também no Rio de Janeiro, fiz workshop, fiz cursos online de montão, e sem falar que na internet tem vários conteúdos gratuitos
que até hoje eu vejo e busco conhecimento o tempo todo. Então você tem que fazer algo para você ter uma mudança de vida. Então se você está nesse momento sem saber o que fazer, insatisfeito, primeiro, nunca é tarde para você. Eu fui tatuador exatamente com 40 anos, fiz aniversário no finalzinho de julho, e na primeira semana de agosto eu já estava tatuando em pele artificial. Então, comecei depois dos 40 e eu ainda tenho muita coisa, eu não tenho agenda lotada, eu tenho ainda uma construção. Então, não é da noite pro dia que você tem uma agenda lotada. Tem momentos que eu falo, cara, dá vontade de desistir. Por quê? Porque eu ganharia mais em outras coisas, eu ganharia mais pintando, que eu já tenho um reconhecimento maior, eu sou um profissional de alto nível na pintura, mas na tatuagem eu ainda tive que construir, ainda estou em construção, ainda preciso melhorar muito. Então, por que eu vou continuar sendo tatuador? Porque eu decidi, acredito numa visão, acredito para onde eu estou indo, e enquanto isso eu estou fazendo o melhor que eu posso com o que eu tenho nas mãos. Eu busco dar o melhor atendimento para o cliente. Sempre foi assim, até quando eu trabalhava num lugar menor, onde na barbearia eu não tinha nem 3x3, tinha nem 9 metros quadrados. E ali eu já pensava nos 5 sentidos que a gente tem que dar de experiência para o cliente, né? Dar um cafezinho, tem que estar cheiroso, tem que estar bonito, só que é com o que eu tinha, com o que eu posso. E ainda o que eu tenho não é o ideal daquilo que eu acredito que vai ser. Então a gente tem que buscar melhor atendimento, ser um profissional de qualidade, investir em conforto, investir na tatuagem. É muito investimento, sim, mas é investimento até para sempre. Para sempre você vai continuar tendo que investir. E o maior lucro que você tem e o teu maior ativo que você tem é você mesmo. Então invista em você, invista em você para poder ter bons resultados. Então essa é a palavra aí que eu fiquei refletindo sobre isso. Já quase 18 minutos que eu estou aqui falando com vocês, e vou tentar dormir um pouquinho, que de manhã eu já tenho que estar de pé. Então tamo junto, Deus abençoe a todos.